Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial e tenho aqui novamente o prazer de conversar com a minha prima, Paula Godic, que ela é Senior Head de Crédito e Transformação do Banco Santander. Ela é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela fez um intercâmbio e foi estudar Finanças e Administração de Empresas na NYU, lá em Nova York. Ela tem um MBA pela FIA e ela trabalha há muitos anos no setor financeiro, notadamente em instituição financeira, algumas voltadas para o crédito, outros bancos de investimento e nós temos aí uma paixão em comum, que é justamente cuidar, ela logicamente pelo lado de operação, eu mais pelo lado da regulamentação, mas é tratar do crédito no Brasil, né? Isso tem sido uma paixão minha há muitos anos, e eu sei que da Paula também, porque a gente fala bastante sobre isso. Paula, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo espaço. O Open Finance é um tema que eu acompanhei desde que ele surgiu em 2020 e tenho muito orgulho porque ele traz uma transformação muito relevante para o nosso mercado financeiro como um todo. Pois é. Antes da gente continuar, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais, deem um like também, para que as pessoas tenham mais acesso aos nossos episódios. Muito obrigado, viu? Mas a gente tinha como um paradigma na regulamentação brasileira algo que ela não fomentava tanto a competição entre as instituições financeiras, né? E como que o Open Finance ele mexeu nisso? E aí a gente pensando de maneira ampla, porque não é só na concessão de crédito, né? A gente pode falar de maneira ampla que isso envolve outros serviços financeiros, mas, logicamente, que o que importa no Brasil acaba sendo a concessão de crédito, porque a concessão de crédito ela é muito cara no Brasil. Uhum. O spread bancário brasileiro ele é muito elevado, as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras são taxas muito elevadas. Fala pra gente como que... E aí, com a sua visão de uma pessoa, de uma officer sênior de uma instituição financeira de grande porte, como isso afetou o dia a dia das instituições financeiras? Acho que o Open Finance ele trouxe uma mudança muito importante no modelo de relacionamento do cliente com os bancos, né? Então, a gente tinha um modelo fechado em que o banco ele era dono do histórico das informações do cliente. Uma vez eu fui numa palestra que deram um exemplo que eu acho muito bom. Que imagina que você faz um exame de saúde num laboratório. E aí, os dados de saúde são seus, mas você vai no outro laboratório fazer um outro exame. Ele te pergunta, você tem exames anteriores? E aí você fala, tenho, mas você não pode compartilhar, porque os dados estão com aquele laboratório e os dados ficaram lá. Então, a gente tinha exatamente esse cenário no mercado brasileiro até alguns anos atrás. O banco ele tinha todo o histórico de movimentação e, enfim, de relacionamento bancário do cliente e só ele tinha essa informação. E quando o cliente passa a ser dono dessa informação e poder compartilhar com outras instituições, isso transforma completamente o cenário competitivo. Fazendo um paralelo, é como se a gente pensasse na portabilidade da telefonia. Né? Antes a gente ficava lá com a mesma operadora por anos, feliz ou infeliz, porque o número estava lá e a gente não queria mudar de número. Quando veio a portabilidade do número e você pode mudar, você vai mudar para a empresa que te oferece um melhor serviço, que te oferece um melhor preço e que te atende bem naquele momento. Se você não está feliz, você pega o seu número e vai embora. Com o Open Finance, a gente está falando de algo bastante parecido, né? Se você não está feliz no seu banco, você pega as suas informações e compartilha com um outro banco. E isso muda completamente o cenário competitivo. Me parece que essa mudança de paradigma, ela não é isolada no setor financeiro, porque, na verdade, com a preocupação com os dados que são considerados mais sigilosos e dados mais sensíveis às pessoas, a gente, talvez até por um mau comportamento de alguns agentes econômicos no mercado aí, a gente já vê uma mudança de paradigma em outros setores da economia, né? Então a gente sabe de uma grande rede social que vendia dados dos usuários, etc. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo em que a gente não tem a proteção de dados de maneira correta, ou melhor dizendo, que se dá a propriedade desses dados para quem tem que ser efetivamente proprietário, a gente, de um lado, submete uma pessoa à vontade de uma Big Tech, por exemplo, e do outro, a gente não fomenta a competição no mercado bancário, né? E aí que está talvez a grande dificuldade, mas que isso vem sendo implementado no Brasil e que hoje se compartilha o dado daquele usuário bancário, inclusive para que outras instituições financeiras, e hoje a gente pode falar até de fintechs que trabalham na concessão de crédito, como a Sociedade de Crédito Direto, a Sociedade de Microcrédito, etc., elas podem oferecer empréstimos e crédito de maneira geral em uma situação mais favorecida para o usuário, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que o tema de proteção de dados, ele é um tema bastante coberto pelo Open Finance. Então, o ponto que você trouxe, né, de preocupação com a segurança das informações, junto com toda a jornada de Open Finance, com todo o respaldo tecnológico que tem por trás, todos os bancos tiveram que se estruturar para garantir o cumprimento das normas de segurança e de proteção desses dados. Então, acho que tudo isso tem uma série de regras específicas que têm que ser seguidas e vêm sendo seguidas de forma adequada pelas instituições, né? Então, o compartilhamento, ele nasce num ambiente seguro, dentro de uma jornada segura, para que não haja nenhuma preocupação com o vazamento eventual dessas informações. Claro. E uma coisa curiosa eu posso compartilhar, porque o dado se refere a mim, então ele é meu, né? E essa é a grande mudança de paradigma. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou obrigado a compartilhar. Ou seja, se eu estiver satisfeito com o meu serviço, eu mantenho as coisas do jeito que estão, né? Isso é bem curioso, né? Sem dúvida. Compartilhar ou não é uma escolha sua, né? As instituições, elas vão te convidar a compartilhar e você escolhe compartilhar ou não. Esse, inclusive, é um dos grandes desafios hoje do Open Finance, porque por mais que exista a possibilidade, muitos consumidores ainda não se sentem, ou não veem motivo, ou não se sentem confortáveis para compartilhar. Como assim compartilhar meu dado? Eu não quero compartilhar, né? Aquele sentimento, né? Exato. E tem um outro desafio também, que é a completude dos dados compartilhados, né? Porque cada vez mais a gente vê que as pessoas têm 3, 4, 5 contas bancárias, né? Ao contrário do que se tinha antigamente. E, às vezes, o consumidor compartilha, mas ele não compartilha todas as contas dele. Então, para o banco que está recebendo as informações, ele não sabe se ele está vendo todo o relacionamento bancário, de fato, do cliente, ou, às vezes, o cliente compartilha uma conta que ele nem movimenta muito. Então, nessas situações, o compartilhamento ele acaba não trazendo todo o potencial ganho de informação que se espera, né? Nesse novo modelo, em que a informação não é uma informação chamada de proprietária da instituição financeira, isso, logicamente, tende a aumentar a competição no mercado, e a gente já tem alguns anos aí, talvez hoje existam dados a respeito disso, e, ao mesmo tempo, com o aumento da competição, isso aumenta o risco na concessão de crédito, né? Como que isso tem influenciado as instituições financeiras? E aí você pode falar na sua experiência, e se você quiser falar de maneira mais ampla, né, na concessão do crédito. Como que isso mudou o comportamento dos bancos, vamos assim dizer? Acho que desde que surgiu o Open Finance, a possibilidade de ter acesso a essas informações, todos os bancos passaram a se preparar para trabalhar com essa grande base de dados que seria recebida, né, dos clientes. Então, caso o cliente me compartilhe, o que eu posso mudar? E o impacto, ele é muito grande do ponto de vista de análise de crédito. Porque se a gente pensar um cliente que ele chega numa instituição pela primeira vez, né, sem Open Finance, e fala, eu quero um cartão de crédito. O que a gente vai ver desse cliente é uma foto. Né? A gente vai olhar no mercado se esse cliente tem um restritivo ou não tem, qual é o score de crédito dele, enfim, algumas informações ali, carteira de trabalho, etc. Isso é o que todos os bancos fazem e sempre fizeram. Quando o cliente traz os dados dele de Open Finance, na prática, a gente pode sair dessa análise tradicional para uma análise mais comportamental, né? De olhar todo o histórico desse cliente, como que ele usa a conta, como que se ele paga as obrigações dele em dia, se ele é um cliente que está aumentando renda, se ele tem sazonalidade na renda. E tudo isso faz com que todos os bancos, todos os players do mercado possam ter uma decisão muito mais rica, né? Ser um modelo de crédito muito mais acurado e uma previsibilidade melhor da inadimplência. Então, isso traz muito mais qualidade para a decisão e, por fim, pode ser extremamente benéfico para o cliente, porque, pegando o exemplo que eu dei, né, de um cliente que tá aumentando renda. Então, a gente olha esse cliente, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que tinha um restritivo, ela regularizou e agora ela está melhorando de vida e está aumentando a renda. Esse é um cliente que numa análise tradicional não seria aprovado e numa análise comportamental poderia ser aprovado para uma operação de crédito. Então, tudo isso se torna possível quando os bancos passam a ter acesso às informações de Open Finance do cliente. Ou seja, para a própria instituição financeira, isso pode aumentar o risco. Mas, do outro lado, para as instituições financeiras bem estruturadas, que correram atrás para se atualizar, etc., isso acaba virando uma verdadeira oportunidade, né?
acho que aumenta o risco. Assim, aumenta o risco de você perder clientes caso o cliente não esteja satisfeito. Sim. Mas, por outro lado, aumenta a possibilidade de você conhecer o seu cliente como um todo, né? De ter a visão completa e holística desse cliente. Você acha que foram oferecidos serviços ou taxas de juros ou algo que tenha sido mais benéfico depois do Open Finance? Ou seja, isso levou uma mudança de relacionamento com aquele cliente que eu já tinha? Não estou falando de um cliente novo. Você acha que isso melhorou o posicionamento da instituição financeira perante o cliente e o relacionamento de maneira ampla? Acho que o objetivo é esse. Várias instituições abriram campanhas, né, nesse sentido, de ter condições diferenciadas para o cliente que compartilha os dados. Hoje, o principal desafio ainda é conseguir o compartilhamento. Então, está todo mundo correndo atrás disso, mas o objetivo, sim, é esse, que para um cliente que a gente conheça melhor, a gente consiga dar melhores condições. Então, tem muita gente que ainda é reticente em compartilhar essas informações. Sem dúvida. É curioso, né? E muitas vezes o cliente que aceita compartilhar é o cliente que está mais ávido por crédito, né? Então, se o cliente está numa situação mais difícil, ele aceita qualquer coisa para ter acesso a uma linha de crédito. E o cliente que geralmente não precisa, ele não vê tanto motivo para compartilhar as informações, né? Eu vou pedir agora, então, para você, dentro dessa nova realidade e dessa nova visão do risco, de você tentar fazer um mapa mais amplo das dificuldades e benefícios que isso trouxe. Porque você está falando de uma série de fatores, né? Se você pudesse tentar, numa resposta ampla, mas tentar resumir isso, como que você faria isso? Acho que o principal benefício para o sistema financeiro como um todo é reduzir a simetria de informação. Então, quando um banco tem informação e os outros não têm, a consequência disso é conservadorismo. Toda vez que a gente tem uma imprevisibilidade, a reação é conservadorismo, menos aprovação e mais preço, né? Ou seja, o crédito fica menos disponível e mais caro para o cliente. Numa situação de informações mais simétricas no mercado, o que se espera é que as condições se nivelem, né, entre os bancos, né? Todo mundo conhece aquele cliente da mesma forma, por exemplo. Então, acho que esse é o principal benefício para o mercado e para o cliente. Os desafios, que eu já comentei um pouco, mas acho que o primeiro deles é realmente a gente ter uma grande base de consentimentos. Assim, os consentimentos estão crescendo, mas ainda há resistência, sim, de consumidores em compartilhar. Tem muito cliente, como você falou, você fala, meu dado, por que eu vou compartilhar, né? Então, acho que o cliente precisa entender qual que é a vantagem para ele de compartilhar para que ele se sinta seguro. Eu acho que não tem ainda, eu não vejo um problema de desconfiança no sistema, eu acho que o sistema é bastante sólido. Então, se dissolve em relação ao compartilhamento da informação, Sim. ou seja, evitar vazamentos indesejados, etc. Eu tenho impressão, mas eu não tenho dados que comprovem isso, de que esse não é um desafio. Eu acho que as pessoas realmente não compartilham porque não se sentem confortáveis em dividir seus dados. Uma questão mais cultural do que técnica, vamos assim dizer. Acho que sim. Tá. E o segundo desafio, que é o que eu comentei da quantidade de contas, né? Então, muitas vezes o consumidor não compartilha todas as suas contas. Seja porque ele não quer, ou seja porque a jornada não é tão simples, né? Então, por mais que exista tenha tido um caminho de simplificação da jornada, no começo era mais difícil, você tinha que entrar no outro banco confirmar. Hoje em dia as jornadas já estão um pouco mais simples, ainda tem que sim entrar e confirmar, mas para o cliente muitas vezes é quase transparente. Mas existe também uma agenda de simplificação dessa jornada do Banco Central, que faz parte de um pacote chamado Open Finance 2.0, que vai tornar essa jornada cada vez mais fluida. De qualquer forma, se o cliente tem 5 contas, sempre vai ter o risco dele compartilhar 1, 2 e não a principal conta, e isso vai ser um risco que os bancos vão ter que administrar. E às vezes para o cliente também, ele acaba não aproveitando algumas oportunidades por ter mais informação sobre ele no mercado, né? Sim. E tem um terceiro ponto que eu acho que é importante comentar, que é o desafio de realmente conseguir utilizar o valor desses dados, né? O volume de informações contido no Open Finance, se a gente olhar, se o cliente concordar em compartilhar todas as fichas, né, todos os pacotinhos de dados que ele tem, seja de contratos de crédito, de conta corrente, de seguros, de investimentos,
é uma quantidade enorme de informação. E tirar valor disso é bastante desafiador. Todo mundo fala, né, que os dados são o novo petróleo, mas não adianta nada você ter um monte de petróleo e não conseguir extrair, né? Então, acho que aqui é uma situação parecida. É um volume gigante de dados e como que você combina esses dados de forma que realmente eles representem uma mudança na decisão que o banco vai tomar, seja para uma operação de crédito ou seja para qualquer outro produto ou outra oferta. Né? Então, tem um desafio de padronização de informações, se a gente pensar no extrato bancário. Cada banco tem o seu extrato de um jeito, cada banco chama a operação de um jeito, né? O salário, crédito salário, o outro chama de líquido de vencimento, o outro chama não sei como. Olha só. Então, como que você combina tudo isso? Então, tem um trabalho de categorização de informações, de lançamentos. E, por exemplo, essa uniformização, isso é feito por cada banco ou o Banco Central que determina? Não, é feito por cada banco e Olha existem só. prestadores também que fazem esse trabalho. Né? Então, tem empresas especializadas nisso, os próprios birôs de crédito têm soluções que fazem isso. Tá. Mas tem um desafio que quando você pega um conjunto muito grande de dados e joga num modelo de machine learning, ele nem reconhece todas aquelas informações. Ele vai selecionar as principais. Então, tem uma arte ali de como que você combina essas informações e saber, inclusive, o que você está buscando para transformar essa vastidão de dados em variáveis que vão ser, sim, reconhecidas pelos modelos. Então, acho que esse é um grande desafio também para todos os players. Né? E agora que a gente vê essa revolução bastante recente da inteligência artificial, você acha que isso vai aprimorar essa análise toda? Continua, acho que sim, sempre tem soluções novas surgindo e algoritmos novos, mas tem uma arte ali do cientista de dados, de como que combina as informações e principalmente de saber o que ele está buscando para ver o que ele tenta combinar ali, que eu acho que não vai deixar de existir, por mais que tenha soluções melhores de inteligência artificial. Bom, para quem quer estudar ciência de dados, parece o momento adequado, cheio. Porque não vai faltar emprego por muito tempo aí, né, Paula? Não vai. Pois é. Pensando agora, a gente está num momento importante, um momento de talvez uma flexibilização ainda maior dessa regulamentação no sentido de permitir um maior compartilhamento de dados, mas olhando para frente, e você está ali na ponta da lança, como que você vê o futuro do Open Finance? Você já falou do Open Finance 2.0, né? Eu queria que você explorasse isso um pouco mais para a pessoa que está ouvindo entender, porque isso vai afetar diretamente o direito e a regulamentação bancária. Né? Aliás, a base para permitir o avanço, né, do Open Finance é justamente aprimorar a regulamentação. Como você vê tudo isso, Paula? Bom, o Banco Central ele tem sido bastante ativo nessas evoluções, tanto de inovação tecnológica quanto de regulamentação. Então, esse pacote do Open Finance 2.0, ele traz uma ampliação dessa agenda, então, mudam algumas coisas do ponto de vista da completude das informações, então passam a fazer parte do escopo de dados, conta salário, operações de câmbio, enfim, alguns escopos de operações que não faziam parte. Tem uma questão da mudança do prazo do consentimento, né? Então, antes, quando o cliente consentia em compartilhar, era por 12 meses. Depois de 12 meses, ele podia renovar ou não. Mas agora, o consentimento inicial passa a ser até 24 meses. Tem também um ponto de inclusão de mais instituições, então passam a fazer parte do escopo do Open Finance. Empresas de seguros, fintechs, casas de câmbio. Aliás, você está falando uma coisa interessantíssima, porque a gente fala muito em crédito, mas no Brasil, o mercado de seguros tem muito a se desenvolver, o mercado de câmbio tem muito a se desenvolver. Cartão de crédito, ou seja, o universo de produtos financeiros ele é gigantesco, não é só o crédito. Né? E o número de prestadores nesses outros serviços é enorme. Então, a gente passa a ter muito mais participantes do Open Finance com a entrada desses novos players. E tem por trás também uma agenda técnica de melhorar a consistência do sistema. Então, simplificar as APIs e os padrões técnicos para melhorar a velocidade de interação entre os players. Então, esse é um outro ponto que melhora. Para o cliente, acaba tendo uma questão de simplificação de jornada, que é sempre favorável, né? E acho que essa é uma agenda evolutiva e que vai continuar acontecendo. Tem um ponto que é importante, que é da convergência da agenda do Open Finance com a agenda do PIX. Então, se a gente pensar, são duas agendas bastante inovadoras e elas começam a convergir quando o Banco Central lança, por exemplo, a possibilidade da iniciação de pagamentos pelo varejo. Então,
para tangibilizar aqui, imagina que você está fazendo uma compra numa loja, comprando um ventilador numa loja de varejo. Hoje você tem a possibilidade de pagar com Pix, mas ele vai te dar um QR Code para você escanear, você vai entrar no seu banco, fazer o Pix. Quando você coloca a iniciação de pagamentos, que já é uma realidade, ela já é possível, ainda que não esteja tão difundida, o próprio varejista pode ir lá e iniciar o Pix, então o Pix já vai sair da sua conta. Então, para o cliente, é muito mais conveniente, né? Ele já autoriza pelo Pix, já sai da conta dele, já entra para o varejista. Então, toda essa agenda de convergência, ela tende a trazer mais inovações do ponto de vista transacional e, no final, mais conveniência para o cliente. Agora, acho que toda essa agenda ela vem numa pauta aqui de open tudo, né? A gente tem visto cada vez mais essas agendas, né, de compartilhamento de dados em geral, né, de dados de saúde, de dados de educação, enfim. Acho que tudo isso é muito respaldado por essa possibilidade de ter compartilhamentos seguros de informação, né? Então, conforme as pessoas não se sintam sob risco quando elas compartilham as informações, melhor para todo mundo, porque os dados vão ser compartilhados para quem precisa, com confiança no sistema em geral. Então, acho que para o sistema financeiro isso já é uma realidade há alguns anos, vem evoluindo, que bom, e coloca o nosso sistema financeiro num outro patamar. Né? Claro. Você falou muito, uma outra pergunta que eu fiz, você falou da questão da redução da assimetria de informação, né? Tem um paper acadêmico muito famoso do George Akerlof, né? Que ele fala do problema dos limões, né? E lemon em inglês pode significar um produto defeituoso, né? E ele fala que quando a gente não tem informação suficiente, o preço do produto ele tende a ficar mais barato, porque eu não sei se o produto é bom ou não. Mas ele fala que em algumas situações pode ser que o mercado inteiro desapareça, porque a ausência de informação, a assimetria de informação é tão grande que as pessoas não se sintam confortáveis em cursar nenhuma operação naquele mercado, né? Aqui me parece que a gente está indo no caminho oposto de dar mais transparência, reduzir substancialmente a assimetria de informação. Então, a gente está desenvolvendo novos mercados, por exemplo, de seguro, de cartão de crédito, disso, daquilo, etc., né? Agora, o comentário que eu queria fazer é o seguinte. Por muito tempo houve uma preocupação, principalmente de governos federais, não importa se era um governo mais direita, esquerda, não importa. Era de dar uma cidadania financeira para as pessoas, porque a gente tinha aí um universo de mais de 40 ou 50, tem métricas diferentes, milhões de pessoas que tinham zero acesso ao serviço bancário, né? Isso aqui é o que me parece, esse Open Finance, ele abre a porta para a verdadeira bancarização da população em geral, principalmente aqueles que não tinham acesso ao serviço bancário e principalmente a população mais carente. No seu dia a dia, você tem percebido isso, que a parte da população que é mais carente, com menos renda, passou a ter acesso maior a serviço financeiro? Eu acho que sim, não necessariamente pela agenda do Open Finance, mas eu acho que é um movimento que vem acontecendo desde a pandemia, né? Acho que a pandemia acelerou muito isso, seja porque as pessoas tiveram que fazer cadastros digitais, enfim, para receber benefícios, mas também porque todo mundo migrou, né, para soluções mais digitais, não só no sistema bancário, mas em outros serviços também. E isso abriu a porta também para muitos outros players, né? Então, a gente vê cada vez mais algumas, sei lá, fintechs, tem empresas em geral operando em nichos específicos, né? Então, a gente vê operações de microcrédito. Isso é trabalho também do Banco Central, né? Que flexibilizou muito, né? E aí, acho que os bancos já tinham, né, um posicionamento digital, e isso facilitava o acesso, mas eu acho que acelerou de forma exponencial desde a pandemia. E continua acelerando. Então, isso faz com que muito mais gente tenha acesso, né, independente da classe social ou renda. Você trabalha numa instituição financeira que ela é de caráter internacional, né? Você conseguiria dizer se o Brasil está bem posicionado em relação a economias mais envolvidas, em relação a essa flexibilização, ao tratamento desses dados, esse compartilhamento que tem melhorado a prestação do serviço financeiro? Acho que o Open Finance brasileiro ele é referência, né, para outros países. Dentro da instituição que eu trabalho, a gente tem alguns outros países que têm regulamentação de Open Finance, né, Reino Unido, por exemplo. Pelo que a gente escuta, assim, a adoção foi muito menor, tinha muita questão de resistência no Reino Unido? Sim, mesmo? Resistência das pessoas quanto ao compartilhamento de dados, tem um fator cultural forte, mas fato é que o Brasil é visto como um case de sucesso. Acho que todo o funcionamento tecnológico, né, e a agenda proposta pelo Banco Central, ela é muito segura, e está funcionando super bem, né?
Paula, muito obrigado por gravar esse episódio aqui para falar do Open Finance, como isso tem mudado a economia brasileira, a bancarização das pessoas, a concessão de crédito. Agradeço muito. Pessoal, até o próximo episódio. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e dar um like aqui no episódio também. Obrigada.